hoje falaremos, como é próprio da data, sobre o nascimento de Jesus. Certamente, queridos, a data mais marcante da história da humanidade após a criação. Nesse dia, comemoramos não apenas o nascimento de uma criança, mas a encarnação do próprio Deus. Cremos e entendemos, ao olhar para a história contada na palavra do Senhor, que o nascimento de Cristo, ele torna para nós palpável e real aquilo que já havia sido profetizado logo em seguida, após a nossa queda, após também o desfecho que seria dado à humanidade, caso não do advento de Cristo, a sua morte. Mas o nascimento de Jesus devolve à história da humanidade a esperança. O nascimento de Cristo, ele traz a nós a plena convicção de um Deus amoroso, cuidadoso, que se preocupa conosco e que tem na sua intenção o desejo de nos restaurar a uma plena e perfeita comunhão com Ele. O Natal para nós certamente é data de celebração. Celebramos com nossas famílias, celebramos em sociedade, mas sobretudo celebramos a glória do Senhor. Quando olhamos para o texto de Lucas, é justamente essa a intenção do autor ao descrever para nós o nascimento de Jesus Cristo. Lucas aqui ele se preocupa em escrever, através do seu evangelho, essa história que seria contada desde a profecia que falava acerca de Jesus, bem como toda a sua obra, ministério, até a sua morte, crucificação e também aquilo que viria a seguir, a sua assunção aos céus, quando ele foi finalmente elevado à presença de Deus. Lucas ele trabalha com pelo menos duas bases muito importantes e que ajudam a construir no nosso coração a plena convicção sobre quem é Jesus e sobre como nós podemos receber a sua história em nosso coração e transmiti-la também a outros. A primeira base e o fundamento que nós vemos e que Lucas deixa para nós é para que tenhamos a plena convicção do fator histórico da vinda de Cristo. Essa referência histórica ela é necessária para que eu e você tenhamos a plena convicção de que a história contada nas Escrituras, ela também é uma história que faz parte da história da humanidade. O advento de Cristo é real. A vinda do Senhor, ela é presente e marcante e divisora na história da humanidade. Se você retroage um pouco as suas páginas aí, lá no capítulo de número 1, você vai ver que Lucas ele vai fazer justamente essa organização. Essa é a proposta do Evangelho de Lucas, que seria levado a diversas pessoas, muitos inclusive que não conheciam a história do povo judeu e que precisavam então ter o acesso a esse conhecimento para que também o seu coração fosse fortalecido para a mensagem salvadora de Jesus. Por isso, no capítulo 1, verso 1, ele diz: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, que transmitiram, que foram testemunhas oculares, que pregaram a palavra. Versículo de número 3, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito. E aqui ele dá a quem haverá de receber o documento e também transmitir à igreja Teófilo. Se você olha aqui então, a partir então desse primeiro bloco de texto, Lucas ele vai nos dar a parte da história onde está acontecendo esse primeiro momento da vinda e do nascimento de Jesus. O povo judeu ele estava debaixo da dominação do Império Romano. Era quem governava boa parte do mundo organizado e que nós reconhecidamente temos na nossa história registrada, não somente nas palavras da Bíblia, mas também na história da humanidade. Temos aqui dito por Lucas sobre o domínio do imperador César Augusto, que inclusive nos dá aqui uma datação em que acontece o nascimento de Jesus. Era a época de recenseamento entre o povo romano, que normalmente acontecia entre 14 e 14 anos, ou essa foi uma prática assumida por César, justamente para ter o controle do seu império e ter a dimensão daqueles que serviam no seu império.
É importante reconhecermos esse registro, porque compreendemos então o período onde temos o nascimento de Jesus, e especialmente Lucas vai nos dando esses detalhes, para que nós venhamos nos situar muito bem o que está acontecendo no mundo naquele período. É importante entendermos que o povo judeu estava debaixo de uma submissão ao império, mas a forma de governar do Império Romano era diferente de outros modelos de conquista. Aqueles povos que se submetiam ao império, eles desfrutavam de um aparente governo pacífico. Existia tributação, existia a dominação, mas não havia a opressão do povo. E por isso, reconhecidamente naquele tempo, temos a tão chamada pela história da Pax Romana, ou o tempo de paz que governava todo o império. Era um tempo propício para a vinda de Cristo, porque era um tempo onde as fronteiras entre os povos estavam abertas e havia paz para que a mensagem do Senhor pudesse percorrer diversas nações. É nesse contexto, ou nesse ponto da história, que Deus então decide manifestar seu Filho, trazer ele então ao seu nascimento na vida do povo. E aí então Lucas nos dá o segundo fundamento, que é o fundamento da história cristã, o fundamento que nós chamamos de teológico, ou da compreensão do que esses fatos apontavam para cada um daqueles que aguardavam ansiosamente a vinda do Cristo, e que seria também para toda a humanidade. Lucas, então, ele vai buscar ao longo das páginas do Antigo Testamento e também dos relatos de alguns outros evangelhos que já haviam sido escritos naquele tempo, dar a cada um daqueles leitores o suporte para que viessem a compreender que aquele Jesus que havia nascido e que a sua história estava sendo contada era o Messias que havia sido prometido no Antigo Testamento. E por isso ele vai nos dar a narrativa dos acontecimentos que antecederam a vinda e o nascimento de Jesus. Capítulo 1, verso 5, ele nos conta a história de Zacarias e de Isabel, sacerdotes no tempo aonde Jesus veio, serviam ao Senhor e que haveriam de ter um filho. Esse filho, João Batista, conforme predito no Antigo Testamento, aquele que prepararia o caminho para a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É interessante como nós lemos que o anjo então fala com Zacarias, ele já era avançado de anos, ele não tinha filhos, sua esposa era estéril, mas Deus então lhe promete um filho. Ele até tem alguma dúvida no seu coração. Deus então lhe tira a voz e ela só retoma no nascimento do seu filho, e esse filho ele vem no mesmo espírito de Elias, ou com a mesma convicção, com a mesma pregação, e ele traz, portanto, a mensagem de arrependimento que seria necessária para que aquele povo estivesse conectado à mensagem que viria a partir de Cristo. E então Lucas vai nos organizando a narrativa, ele nos fala da vinda do anjo que aparece a Maria e que nos dá da natureza de Jesus, explicando a cada um de nós que Jesus veio como o próprio Deus, que veio concebido em Maria, mas um nascimento virginal, obra do Espírito Santo de Deus, portanto não com a mesma natureza caída e pecadora como de nós, mas sem carne, encarnado para estar no nosso meio. E ao longo dos versos seguintes, ele vai nos enchendo de argumentos necessários para que viéssemos a compreender que esse Jesus era aquele que havia sido predito em todo o Antigo Testamento, que agora se torna manifesto, nascido no meio de nós, e que a sua obra tem algo esplendoroso a trazer a cada um de nós. Sobre o nascimento de Jesus, eu quero, portanto, tirar algumas lições, alguns ensinos bem claros para nós ao longo dessa noite. O primeiro deles, que Lucas nos deixa, é que o nascimento de Jesus mostra para nós, nos revela que Jesus ele se manifestou de forma pessoal. Lembrem-se disso. A manifestação de Jesus, ela foi de forma pessoal. Jesus esteve diante de nós como homem. E isso é importante para entendermos a obra que viria a seguir.
Quando nós lemos aqui na narrativa, logo após então o nascimento de Jesus, versículo de número 8, nos diz que os anjos apareceram aos pastores, e na narrativa deles nós temos, verso de número 9, um anjo desceu aonde eles estavam, a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Então no verso 10 ele diz: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, para nós essa argumentação de Lucas ela é extremamente importante, porque ela demonstra para nós aqui a compreensão de que Deus então se manifesta, se encarna como homem para estar diante de nós. É uma manifestação, queridos, que revela para nós a grandeza de um Deus soberano, a grandeza de um Deus que criou todas as coisas, que tem o universo nas suas mãos, que detém toda a glória, mas que também abre mão de toda essa glória, que desce então do seu altar, da sua divindade, e se torna em carne, em osso, e está caminhando no meio de nós. Essa mensagem, queridos, ela é crucial para nós entendermos que o Senhor, então, ele decide se relacionar conosco pessoalmente. Deus, então, ele desce e ele está no nosso meio e ele caminha conosco, ele tem uma vida como criança. No exercício do seu ministério, ele decide-se, então, em um determinado tempo determinado pelo Senhor, caminhar e manifestar da sua obra, e ele caminha no nosso meio, ele sofre das nossas dores, ele compartilha das nossas lutas, embora ele fosse o próprio Deus. E ele vai nos dando as mostras, portanto, de como isso de fato é importante para ele, ao passo de que Deus não se manifesta com a grandeza que lhe é devido, que lhe é por direito, mas ele então opta por descer de forma humilde, de forma simples, escolhendo uma família pequena, tendo o seu nascimento feito e realizado em um lugar simples, tendo a sua vida sendo passada ao longo da sua caminhada ao lado de pessoas também comuns, como eu e você. Talvez esse ponto seja importante para nós entendermos a grandeza do amor relacional do Senhor para conosco. Deus, então, queridos, ele se relaciona com todas as pessoas. E ao passo de que nós vemos esse texto que é registrado por Lucas e que nos mostra o primeiro grupo a qual Cristo então se manifesta, que são justamente os pastores. É até interessante, a gente estava algumas semanas atrás passeando ali no Oscar Niemeyer, aí tem lá um presépio, né? Todo presépio tem os magos, né? Até o Renan comentava, falou assim, os magos aqui, né? E Jesus um bebezinho na manjedoura, mas quando a gente olha para a história com um pouquinho mais de cuidado, não precisa muito cuidado, a gente sabe que eles não foram os primeiros que viram a Jesus. Se a gente olha para a história, eles vieram bem depois. Jesus já havia nascido, já estava um pouquinho mais andando ali já, e ali é que eles visitam e encontram Jesus. Mas o primeiro grupo, alvo, então, dessa manifestação, são os pastores. E por que, então, é escolhido esse grupo? Justamente porque ele era um grupo desprezado socialmente. Os pastores, eles eram mal vistos naquele tempo, porque, por causa do seu ofício, por vezes eles tinham a sua natureza que trabalhar em dias de sábado. E isso era mal visto pela sociedade, porque eles não podiam separar esse dia para descanso e abrir mão completamente das suas atividades. Mas muitos honestamente serviam o Senhor de todo o coração, e a esses o Senhor se manifesta, e esses o Senhor traz para junto de si, justamente com isso trazendo a plena convicção sobre a real intenção do Senhor, quando Ele se encarna no nosso meio, de demonstrar que Ele é um Deus que deseja estar conosco, um Deus que se deseja fazer presente, que é um Deus que se preocupa conosco. É um Deus que Mateus descreve como Deus Emanuel, Deus conosco. A primeira lição, queridos, que temos no nascimento de Jesus é que Ele é um Deus que se revela pessoalmente.
Diferente de toda e qualquer divindade que porventura temos e criamos ao longo da nossa história de sociedade, a manifestação do Deus verdadeiro, o único Deus, nos revela um Deus que Ele está ao nosso lado, sabe do nosso nome, nos conhece pessoalmente, está inserido na nossa história. E a encarnação de Jesus, ela tem um aspecto fundamental no caminho que viria e que aponta para a salvação. A encarnação de Jesus é também essa manifestação e abre o caminho para a salvação, que somente seria possível mediante, então, a encarnação de Jesus. Isso nos leva à segunda lição que o nascimento de Jesus nos ensina. A primeira dela, Jesus se manifestou pessoalmente. E, em segundo lugar, Jesus veio como Salvador, o Cristo. Novamente, olhando para a mensagem, versículo de número 11, é justamente o que o anjo diz àqueles pastores, que o Salvador, que é Cristo o Senhor, ele havia nascido. Lucas então nos informa, por aquilo que o próprio anjo narra, a mensagem que é fundamental. O nascimento de Jesus tem para nós a manifestação visível e real da missão que ele tinha, da responsabilidade como aquele que viria para promover a salvação da humanidade. E aqui a pergunta mais importante que eu e você devemos fazer: salvação do quê? De quê? Porque é isso que deve guiar o nosso coração para compreendermos a grandeza da obra de Jesus. Quando a Bíblia nos fala que Jesus veio para nos salvar, queridos, é importante compreendermos do que Ele está nos salvando. Por que essa mensagem é tão importante? Porque era necessário o nascimento e a encarnação de Jesus. Por vezes a história, as dificuldades, os conflitos morais, sociais que nós vivemos, nos apontam apenas para os aspectos secundários das nossas dificuldades. Vivemos em guerras, imaginamos que a presença de Deus seria um cessar completo das nossas guerras e por isso paz. Vivemos cercados de enfermidades e imaginamos que se Deus vier sarar todas as nossas enfermidades, finalmente teremos dias de paz. Vivemos conflitos de ideias, de pensamentos. Imaginamos, inclusive, que se alguém vier nos unir em uma unidade de pensamento, que todos esses conflitos haverão de se cessar e que teremos dias de paz. Por isso investimos em educação, por isso buscamos uma sociedade civilizada, organizada. Todas essas coisas são importantes, mas elas são secundárias quando nós olhamos para a mensagem das Escrituras. Justamente porque Jesus veio nos salvar dos nossos delitos e pecados. E, portanto, queridos, aquilo que precisamos ser salvos é algo muito mais profundo, é algo muito mais complexo, é algo que eu e você, como sociedade, não podemos resolver. Queridos, quando nós olhamos para as Escrituras e nós voltamos lá em Gênesis e vemos a queda do homem, vemos que está sobre nós uma sentença que nenhum de nós pode resolver. Com a queda em Adão e Eva, está sobre nós a sentença da condenação que traz a morte. O pecado ele foi introduzido, ou a desobediência, com o momento onde Adão e Eva não respeitaram, não serviram, não foram fiéis àquilo que Deus havia estabelecido para eles no jardim. E que por causa disso, trouxeram sobre todo o mundo a condenação. Essa condenação, queridos, ela está imposta sobre a humanidade. Quando lemos Romanos, capítulo de número 5, é justamente isso que Paulo nos argumenta, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado, a morte a todos os homens, porque esse é o salário do pecado. Ou seja, esse é o nosso principal problema. Sempre quando eu olho para essa história, eu me recordo em temas e em tempos onde a sociedade, por vezes, também tentou, se esforçando trazer a mesma paz. O Império Romano, quando estabeleceu todas as suas conquistas, imaginava que teria tempos de paz.
Quando nós lemos a história do marxismo, do socialismo, nós imaginávamos que estabelecer uma sociedade com direitos iguais e boa distribuição das coisas traria uma paz social. Mas o nosso coração não é assim. Aqueles que governam exploram, aqueles que têm o poder na mão oprimem, aqueles que deveriam dividir não dividem. E essa é a nossa caminhada, queridos, porque o nosso principal problema está no nosso coração. A nossa principal gravidade tem a ver com os nossos pecados. E é impossível a qualquer um de nós que tenhamos condição de nos livrar das chagas do pecado, bem como também da sua condenação. Por isso foi necessário que Jesus viesse, que Ele se encarnasse. Por isso foi necessário que Jesus então se tornasse homem, como eu e você, porém sem pecado, para que Ele pudesse promover e trazer a salvação aos homens. A mensagem de Jesus como Cristo nos aponta para a palavra dada pelo próprio Deus na condenação de Adão e Eva, quando esse também sentenciou-os à morte. Mas já ali a mensagem de esperança que haveria de dar àquela mulher um filho, que haveria de pisar a serpente e que haveria de promover a justiça e a salvação a todos nós. E então Jesus vem com essa mensagem. A mensagem do Cristo, queridos, é justamente a compreensão de que Jesus era aquele que foi o Messias prometido, aquele que haveria de sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar e trazer a justiça, ou saciar a justiça, vinda da parte de Deus. A condenação que estava sobre nós e que haveria de ser cobrada, ela seria cobrada pelo próprio Deus. Essa não seria possível a cada um de nós saldar sem que também perdêssemos a nossa vida. Por isso Deus então escreve através de Jesus Cristo essa linda mensagem de um Deus amoroso, cuja intenção é de que Ele viesse a restaurar o seu relacionamento conosco, de que a justiça fosse saciada e de que então nós tivéssemos o nosso relacionamento então reconstruído com a obra, o ministério e a salvação em Cristo Jesus. A mensagem que Jesus inicia com o seu nascimento é aquela que Ele consuma com sua morte e ressurreição. A história está conectada e por isso o Evangelho começa com o nascimento, mas ele também termina com a morte e ressurreição de Jesus. E no livro de Atos, os primeiros versos que temos é justamente de um Jesus que vai aos céus e que prepara para nós a morada celestial. Essa é a mensagem do Evangelho e ela nos aponta finalmente para a terceira e última lição que podemos retirar acerca do nascimento de Jesus e que revela a nós a intenção desse Deus a quem nós servimos. Deus deseja o bem e a paz aos seus filhos. Veja e avance conosco a leitura do texto quando os anjos continuam falando aos pastores e então eles dizem, versículo de número 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Finalmente, Lucas nos fala das intenções de Deus para conosco e trata de deixar bem claro o fato de que Ele deseja o nosso bem. Queridos, essa mensagem ela é valiosa porque ela vem da parte do soberano Criador. Ela é verdadeira porque vem da parte daquele que não mente e ela revela para nós o objetivo de Deus para conosco. E por isso ela é tão preciosa, porque ela fortalece em nós a esperança de que tudo aquilo que estamos passando e haveremos de passar até a vinda de Jesus tem um objetivo. E o objetivo de todas essas coisas é estabelecer a paz com Deus. Me chama a atenção, porque o texto está dividido em duas partes. Essa paz com o Senhor, primeiro, ela cumpre o papel de que nós venhamos novamente a reestabelecer a glória de Deus nos nossos corações e com toda a criação. É isso que o texto inicia nos dizendo, glória a Deus nas maiores alturas. Era algo que o coração do homem havia perdido com a queda, é algo que nós perdemos.
quando estamos contaminados pelo pecado, e que a nossa vida, que os nossos atos, os nossos pensamentos não apontam para o Senhor, e por isso nos distanciam do Deus da vida e daquele que promove a salvação. O nascimento de Jesus, ele tem o propósito de restabelecer em nossas vidas a glória do Senhor, a glória daquele a quem nós devemos servir, que precisa preencher os nossos corações e que deve fazer parte da nossa caminhada. Vendo o versículo seguinte, quando os pastores então encontram a Jesus e eles compreendem a mensagem dita pelo anjo, eles também glorificam ao Senhor. Versículo de número 20, voltaram então os pastores, glorificando, louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. A obra da salvação, ela promove isso em nossos corações. Ela primeiro nos esvazia de nós mesmos, para nos encher da presença do Senhor. Aquilo que eu e você precisamos, queridos, sobretudo em nossas vidas, é da presença gloriosa de Deus em nós. É essa presença que nos restaura, é essa presença que nos reestabelece no nosso pleno relacionamento com o Senhor, porque foi por causa da queda que esse relacionamento foi quebrado. Deus veio estar conosco, Deus veio nos salvar, Deus veio restabelecer o nosso relacionamento com Ele. O nascimento de Jesus, a vinda de Cristo, promove justamente isso. Quando Jesus, então, ele é assunto aos céus, ele diz que deixaria conosco o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que promove o meu e o seu relacionamento com o Senhor, aquele que nos torna capazes de louvar a Deus, de encher os nossos lábios, de cantar ao Senhor, de independente de cargo, posição social, aonde nós estamos, reconhecemos que Deus é soberano, que não existe ninguém maior do que Ele, e que todo aquele que o reconhece como Senhor deve dobrar os seus joelhos. Mas isso não é pesado aos homens, porque em segundo lugar ele manifesta qual é o desejo desse que é soberano. E ele diz: o desejo do Senhor é a paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. A intenção desse Deus que é soberano é de que eu e você tenhamos paz. Isso nos remete à criação. Nos remete, queridos, a olhar para tudo aquilo que Deus fez, sabendo que Deus, na Santíssima Trindade, estava muito bem resolvido, mas que por amor e graça nos cria. Esse amor relacional, ele promove tudo para nós, ele dá ao homem um lugar tranquilo para viver e experimentar da presença gloriosa de Deus. Nós o perdemos, mas Deus o restaura. E Deus diz que essa é a intenção dele para conosco, de que nós venhamos novamente a gozar e desfrutar dessa paz no relacionamento com o Senhor e entre nós. E quando nós olhamos para as páginas do livro de Apocalipse, que por diversas vezes ao longo dos blocos de texto que temos estudado e temos lido a nossa vida cristã, vemos que ali é um lugar onde Deus haverá de reinar perfeitamente conosco, e que por causa desse reinado teremos paz entre nós e com toda a criação. Não é difícil submeter o seu coração a um soberano a quem você confia que haverá de lhe promover paz, tranquilidade e segurança. Queridos, a mensagem do nascimento de Cristo, ela é uma mensagem que promove em nossos corações a convicção daquilo que Deus está preparando. E é interessante porque essa paz, embora ela seja definitiva e gloriosa nos novos céus e na nova terra, nós já desfrutamos dela aqui na terra. Nós já começamos a compreendê-la na medida que o Espírito Santo promove em nossas vidas a paz, aquela que Paulo descreve aos Filipenses, que excede todo o entendimento e que nos faz, mesmo em meio a tribulações e dificuldades, enxergar que existe um Deus que cuida de nós, de enxergar que temos um destino certo, de enxergar que as coisas aqui na terra estão nos preparando para aquilo que Deus tem para nós ao final de toda a obra. O nascimento de Jesus nos revela
as intenções desse Deus. Por isso, ela traz em nós tranquilidade, segurança, convicção. Finalmente, queridos, eu gostaria de concluir olhando para a palavra do Senhor e compreendendo o nascimento de Jesus é o Natal, é sobre ele que devemos falar, porque é a vinda de Cristo, é a mensagem de Cristo, é a salvação promovida pelo Senhor que pode promover mudança na história das pessoas e da humanidade. Por vezes nós ocupamos todo o nosso tempo, todos os nossos esforços em promover, queridos, mudanças que são secundárias, que são ainda que necessárias, mas não um ponto crucial e que pode promover mudança na vida das pessoas. Em tempos como o de Natal, a mensagem que eu e você precisamos anunciar ao mundo, e não só nessa data, mas ao longo de toda a nossa vida cristã, é da história de Cristo e de como essa salvação pode mudar corações, pode mudar histórias, pode mudar o desfecho de muitas vidas. Que eu e você, queridos, tenhamos os lábios e um coração cheio para dizer acerca desse Deus. Em um tempo onde hoje as pessoas não têm tido a oportunidade de se relacionar, nós temos um Deus que é presente conosco. Onde as pessoas, queridos, buscam salvação em todas as coisas, de todas as maneiras, que não conseguem sair do sufoco e das dificuldades próprias do mundo, nós temos um Senhor que nos diz, que nos salva. Em tempos, queridos, de guerra, de conflitos, de discórdia, nós temos o Deus da paz que está conosco. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.